No tutorial de hoje, vamos controlar o PanTilt com servos e o módulo de rede EasyNet. Você também poderá utilizar o Arduino Uno e o Ethernet Shield, mas nós fizemos uma aplicação com o módulo de rede EasyNet e o Garagino. Para mais informações sobre esse e outros tutoriais, entre na nossa rede social. Para adquirir os itens que foram utilizados no tutorial, entre na nossa loja virtual. E para ver esse e outros vídeos, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Pessoal, esse aqui é o PanTilt que a gente vai controlar pelo módulo Ethernet. A gente fez uma página HTTP que está dentro do Garagino. Ele envia ela pelo módulo EasyNet, pelo módulo de internet do EasyNet, manda para o computador e aí a gente consegue trocar informações e controlar o PanTilt. O PanTilt está aqui com 2 servos e uma webcam. Os servos estão sendo alimentados por essa fonte que está aqui e o Garagino e o EasyNet estão sendo alimentados pelo conversor USB serial. O conversor USB, o EasyNet, ele é alimentado com 3.3 volts, então a gente tem esse regulador aqui. E o conversor USB serial a gente utilizou também para gravar o Garagino. Você também pode fazer a mesma aplicação com o Ethernet Shield, tá? Eles usam uma biblioteca diferente, você tem que trocar 2 arquivos lá na biblioteca, mas depois eu vou passar mais detalhes. Mas o Ethernet Shield e o Arduino também conseguem fazer essa montagem, tá? Agora eu vou mostrar na tela do computador para vocês como que vai ficar o nosso controle. Eu abro o navegador aqui. Coloco o IP que eu configurei dentro do Arduino e aí ele me abre essa página aqui, ok? Aí eu posso mover o PanTilt, ele vai me atualizando a imagem aqui embaixo. Aí a gente vê aí o Garabot com gravatinho e tudo. A gente tem esse botão aqui que centraliza o PanTilt, ok? E a gente pode ir navegando. Vocês podem ver, ele mostra aqui, ó, também posso descer, ó, a nossa xícara do laboratório de garagem, o cabo de rede aqui. E aí você pode ir navegando e controlando o PanTilt. Aqui tem o Arduino e o Ethernet Shield. E aqui a gente pode mover o PanTilt e o botão centralizar volta ele para a condição inicial, ok? Mais à frente você vai ver mais detalhes como a gente fez isso. Olá pessoal, esse aqui é o programa que controla o PanTilt. A gente dá um include nesses headers aqui, o SPI, o Ethernet e o servo. O SPI é o protocolo de comunicação que ele se comunica com os módulos Ethernet. Ethernet é a biblioteca que se comunica com aquele chip da EasyNet, o W5100. Lembrando que para utilizar esse nosso módulo, você tem que alterar alguns arquivos nessa parte aqui do Arduino. Você tem que baixar do site da EasyNet esses arquivos aqui, library for Arduino mais Ethernet. Você tem que baixar esses arquivos. Vai vir 2 arquivos, esse w5100.ccp e o w5100.h. Você tem que substituir eles para utilizar o módulo pequenininho de
da EasyNet. O Ethernet Shield você tem que continuar utilizando os que vem com Arduino. Então o que eu recomendo? Faz uma cópia da pasta e deixa aqui na mesma pasta aqui do Ethernet. Você deixa uma cópia e a que você vai estar utilizando. Como eu estou utilizando o Garagino e o módulo EasyNet, não estou utilizando o Ethernet Shield, eu estou deixando os arquivos modificados nessa pasta utility, ok? Aí aqui a gente cria o MAC address, o IP, o gateway e a máscara de subrede e coloca o server para funcionar na porta 80. Essa porta 80 é a porta que o browser procura para abrir as páginas HTML. A gente configura aqui os servos, configura eles, né? Configura duas variáveis aqui com servos, né? O servo horizontal e vertical, e essas variáveis aqui vão nos auxiliar no valor deles, tá? Por isso que elas estão aqui. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o Void Setup. Aqui no Void Setup, a gente inicializa o módulo Ethernet com o IP e o MAC que a gente configurou lá em cima. Inicializa os servos, configura os pinos que eles vão estar conectados. No caso é o pino 5 e o pino 6, né? O digital, no caso do Arduino, é o pino digital 6 e pino digital 5. No Garagino a mesma coisa. Aqui a gente configura a posição inicial dos servos para 90 graus e 120. Isso foi o melhor que a gente conseguiu aqui para nosso local, nossa mesa, tá? Então esses valores a gente configurou aqui para ficar legal a visualização e inicialização, para mostrar para vocês. O Void Loop. Esse Ethernet cliente, ele tem essa variável aqui. Ele vai receber do server available. Se tiver alguém conectado no seu módulo de rede, ele vai modificar o valor desse client aqui. Esse client vai indicar que tem alguém conectado para você, ok? Aí se tiver um cliente conectado, ele vai passar nesse if aqui, ok? Ele passando nesse if aqui, ele vai criar essa variável booleana current line is blank e vai colocar true nela, porque isso aqui indica pra gente que a página HTTP termina com a linha em branco, então indica o fim da linha. Aqui é essa string valor da página, né? Valpag, né? Eu abreviei. O valor, ela vai armazenar o valor que vai vir depois do IP da página. Aí aqui, enquanto o cliente estiver conectado, ele vai ficar preso nesse laço aqui. Ele vai ficar preso aqui num laço até ele encontrar a linha em branco aqui também. Ele vai alterar o valor dele e não vai mais imprimir a página ali em branco. Enquanto ele estiver conectado, ele vai lá e verifica se o cliente está disponível. Se tiver, aí ele começa a ler os caracteres do cliente, que é aqueles caracteres que vêm depois do IP, e joga nessa variável C aqui, que ele criou nessa hora aqui mesmo. E aí o valor valpag aqui, .concat C, ele vai fazer o que? Ele vai concatenar os valores que vai vindo dessa variável, vai concatenando na string que a gente criou aqui em cima. Aí, por exemplo, pega o valor que vem aqui, né? /cc.
Aí aqui a gente verifica nessa string se ela acaba com /cc. Se ela acabar com /cc, a gente move a posição inicial que a gente tinha configurado para o server. Se não for isso, ele compara com H+, aqui, tá vendo? /H+. Se for H+, e o valor horizontal for menor que 180, isso aqui é porque o server só se move de 0 a 180. Então essas duas condições têm que ser aceitas. Se for aceita, ele soma mais 15 graus no valor do horizontal. Esse outro aqui, o H-, ele faz a mesma coisa, só que ele decrementa do valor da horizontal, ele decrementa 15, tira 15 do valor que tiver nessa variável. Aqui no vertical a mesma coisa, ele faz a mesma lógica. E agora a gente vai para a impressão da página aqui em si, né? Bem, pessoal, nesse ponto ele começa a conversar com o navegador, né? Então ele responde esse status para o navegador aqui, esse status. Depois ele começa a imprimir a página HTML aqui em si, nesse ponto aqui. Esse ponto é a impressão da página HTML. Ele começa com o logo do lab que ele coloca. Eu vou abrir aqui em paralelo a página para vocês verem. Aqui o logo do lab. Depois ele cria o botão V-, e esse daqui é o código do símbolo que está dentro dele, que é essa setinha para cima. Depois ele cria o H+, que é esse botão, o CC, que é o centralizar, que é esse, e o H-, que é esse. Ele quebra uma linha. Aqui ele imprime o outro botão, né? Ele vai fazer o outro botão, esse botão aqui, o V+, esse é o símbolo dele também. Vejam que o HTML tem alguns símbolos a serem seguidos aqui. É importante seguir, tá? Esses símbolos à risca. E outra coisa, toda vez que você tiver aspas aqui, como por exemplo aqui você tem que proteger com uma barra invertida para aspas ficar valendo, porque o aspas é proteção para esse client.print. Então assim, você começa ele, se você não colocar a barra invertida aqui, ó, ele fica errado esse ponto. Então você sempre tem que pôr a barra aqui para proteger, tá? E se em todas as aspas duplas você vai ter que fazer isso, tá? Ok? Aí ele imprime os botões. Aí ele imprime aqui posição horizontal. Veja que o cedilha e o A com til são códigos especiais, né? E esse daqui também, né? Um código especial para o cedilha e um código especial para o til. Aí ele imprime o valor horizontal, quebra outra linha, faz aqui também o posição vertical, imprime a posição vertical, quebra a linha, e aí ele imprime o código da câmera aqui. Esse código da câmera eu peguei com um software chamado Webcam XP. Esse Webcam XP ele cria um código HTML que você pode gerar. Eu gerei aqui, ó. Eu configuro a câmera aqui, tá? Tem uma configuração antes para ser feita aqui. Que, por exemplo, eu tenho duas câmeras nesse momento, então eu escolhi a câmera USB que eu espetei. Aí eu dou Generate Code. Eu fiz esse Flash MJPEG porque ele dá um código mais reduzido, tá? Mas eu testei com os outros e também funcionou. Aí eu copio esse código e coloco o client print antes dele, tá?
eu coloco antes e protejo as aspas duplas aqui também. Ok? Aí aqui eu aciono os servos. Essa rotina move servo, ela move gradualmente o servo do valor que ele está até do valor anterior dele até o valor atual. E aqui esse último parâmetro aqui, 0 ele move o servo vertical e 1 ele move o servo horizontal. Depois que ele executa essa função, ele iguala os dois valores, né? Porque depois que ele moveu o servo, está ok, ele reimprime a página e fica sempre nessa função. Aqui embaixo está a função, tá? Essa função aqui. Ele vai movendo gradativamente até chegar no old, o old chegar no valor atual, né? Então aqui é incrementando o old, né? E aqui é decrementando, né? Então uma hora ele incrementa, porque ele pode ir com a coordenada tanto positiva quanto negativa. Então ele faz, eu fiz essa rotina dessa forma, essa função, tá? E aqui ele acaba a impressão da página aqui, tá? Eu poderia ter colocado isso aqui para cima, não tem problema nenhum. E aí ele break, ele quebra essa última chave que ele abriu, ele quebra e aí ele verifica se é o fim da página HTML nesse ponto aqui, tá? Com esses comandos aqui. Ele verifica se é um /n, ele mantém o current lines blanking true. Se não, se for um /r, ele muda o current lines blank para falso. Isso é do exemplo do Ethernet como server, tá? E aqui a gente dá um delay para esperar o navegador receber os dados e fecha a conexão com o cliente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial e qualquer dúvida e sugestões postem no nosso site, ok?